Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui quem fala é o professor Guilherme Nevan e hoje vamos estar encerrando aí o nosso conteúdo de jogos eletrônicos, falando aí do tema de esportes eletrônicos. Então, se você curte esse tipo de aula, esse tipo de vídeo, já deixa aí preparado aí o seu material para fazer aí as seguintes anotações e responder aí as questões e as atividades que vão ser propostas aí no decorrer da aula. Beleza? Então, vamos lá. Antes de mais nada, uma pergunta muito recorrente aí para o pessoal de casa é se os esportes eletrônicos eles podem ser, de fato, considerados um tipo de esporte. E o que são esportes eletrônicos? Por que que eles receberam esse título, essa nomenclatura? Por que que eles não continuaram sendo ali jogos eletrônicos? E para isso, eu gostaria de lembrar para o pessoal aí de casa que nas primeiras aulas nós fizemos ali toda uma diferenciação referente a jogos, né, tipos de jogos, e referente ao esporte. Qual que eram ali as principais diferenças entre essas duas coisas? Então os jogos eles tinham ali um caráter mais lúdico, mais com finalidade de entretenimento, e não era uma atividade ali tão levada a sério. Se você ia praticar algum tipo de jogo cooperativo dentro da escola, as regras elas poderiam ser mudadas ali constantemente. Tudo bem? Já o esporte propriamente dito, ele tem ali as regras bem estabelecidas. Tinham confederações, federações que eram responsáveis por regulamentar determinada atividade como competitiva. Então elas organizavam torneios, ofereciam premiações e diversas coisas desse tipo, que caracterizavam aquela determinada modalidade de atividade física como um tipo de esporte. Tudo bem? Para produzir a aula de hoje, eu me baseei aqui em 2 artigos. Eu vou estar fazendo a leitura desses 2 artigos aqui, justamente com vocês, e no final da aula vai aparecer mais um artigo de uma revista, justamente ali para vocês terem uma noção de onde que eu tirei todas as informações que eu vou estar passando na tela aqui para vocês. O primeiro, videogame com uma modalidade de esporte, uma comparação entre esportes eletrônicos e os esportes tradicionais. Você aí de casa vai ter uma atividade relacionada a esse tema, que é um estudo produzido ali pelo Silvio Kazuo Pereira. Outro artigo que nós vamos estar utilizando é a aplicação da educação física com o uso de novas tecnologias. Foi um artigo escrito por mim mesmo aí durante o meu período de graduação. Antes de mais nada, é preciso ter em mente que desde os primeiros jogos eletrônicos já existiam ali diversos jogadores que para eles aquilo não era como só uma diversão, como só um hobby, como só um tipo de passatempo. Eles de fato estavam levando aquilo muito a sério e eles queriam ser os melhores, independente dos jogos que eles estivessem jogando. Então eles treinavam ali diversas estratégias, sempre tentavam conseguir ali as maiores pontuações, porque para eles de fato não era assim uma brincadeira, era sim para eles uma atividade competitiva, eles queriam competir com outros jogadores para ver quem seria ali o melhor. E foi ali na década de 1970, né, que o arcade seria como se fosse uma plataforma eletrônica que permitia ali o usuário a que ele tivesse acesso a um determinado título, a um determinado jogo, né, através ali da inserção de uma pequena ficha, de uma pequena moeda. Então ele era um aparelho gigantesco que o pessoal instalava principalmente ali em estabelecimentos ali comerciais, e também ali algumas lanchonetes ali na década de 70. Trouxe aqui para vocês uma imagem de como que eram visualmente esses arcades. Certamente você aí de casa, quando vai a alguma lanchonete, ou você já visitou alguns lugares, algum shopping, coisa desse tipo, você já deve ter se deparado com máquinas bem parecidas com essas que estão sendo apresentadas aqui. Claro que os arcades que nós temos hoje, eles também eram conhecidos como fliperamas, eles são principalmente conhecidos como fliperamas aqui no Brasil. Mas os arcades atuais, os mais modernos, eles vão apresentando sempre ali jogos mais recentes, títulos mais recentes. Os primeiros arcades, eles apresentavam gráficos como aqueles de Super Nintendo, do Atari, que nós verificamos aí nas nossas primeiras aulas, quando falamos sobre toda a evolução dos jogos eletrônicos através ali dos consoles. E devido ao sucesso absurdo, porque ali de fato 2 pessoas estariam competindo para ver quem era melhor, né, isso resultou numa arrecadação de dinheiro gigantesca assim, para diversos estabelecimentos
que disponibilizavam ali para seus clientes essas máquinas de fliperamas, tudo bem? Então ali diversas pessoas frequentavam esses estabelecimentos só para jogar ali o seu jogo ali favorito. E como essas máquinas precisavam de uma moeda, que o usuário fosse lá e comprasse uma fichinha para ter acesso ali ao jogo, elas arrecadavam milhões e milhões e milhões de dólares ali para as empresas que trabalhavam com esse tipo de tecnologia. E tanto para os clientes, aquele ambiente ali, ele se tornava assim, começou a se tornar assim, um ambiente até mesmo onde as pessoas frequentavam com uma certa frequência, iriam frequentemente. E sabendo disso, alguns desses estabelecimentos mais tarde começaram a organizar alguns campeonatos oferecendo premiações para quem ficasse ali nas melhores colocações nesses jogos. Então, o dono desse estabelecimento teve ali a sacada genial e percebeu, né, que, poxa, as pessoas estão vindo aqui para a minha lanchonete, estão vindo aqui no meu comércio para acessar essas máquinas. Consequentemente, eu estou vendendo mais produtos, eu estou vendendo ali mais alimentos, eu estou vendendo mais coisas aqui na minha loja. Então, isso para eles assim, acabou se tornando assim, uma alternativa muito rentável assim, de estratégia comercial, e eles acabaram tentando pensar em formas de expandir ainda mais, né, para outras franquias e também atrair cada vez mais o público para os seus comércios. Então, eles organizavam ali campeonatos, oferecendo ali as devidas premiações para os melhores colocados. E as primeiras plataformas onde começaram a acontecer esse tipo de campeonato foram, de fato, ali as máquinas de fliperama, as máquinas de arcade. A época de ouro dos fliperamas foi ali no início da década de 1980, onde aconteceu o primeiro campeonato mundial de videogames. E, inclusive, os recordes de videogames que os jogadores atingiram nesses campeonatos, eles foram publicados até mesmo ali no Guinness Book, que seria ali como se fosse um tipo de livro super famoso, onde ele registrava os maiores recordes feitos assim da humanidade. Então os atletas assim, eles acabaram tendo ali o seu status, a sua moral, elevados assim para atletas profissionais e até mesmo celebridades ali naquela época. Então as pessoas queriam tirar fotos, eles distribuíam autógrafos, né, tinha toda uma cobertura midiática em cima desses principais jogadores, e aí também estava gerando ali um certo retorno ali financeiro para quem ali dedicava horas e horas de jogatina nas máquinas de fliperama. E então, que algumas empresas começaram a perceber essa popularização gigantesca, né, por conta do surgimento dos consoles e tudo isso. Então o público estava gostando assim, dos aparelhos assim, de jogos eletrônicos. E foi então que a Twin Galaxies, que foi uma organização ali criada em 1981, ela foi responsável por fundar o primeiro time oficial de jogos eletrônicos que nós temos ciência aí na nossa história. Então ela formou ali a United States National Video Game Team, que foi basicamente como se fosse uma seleção, né, dos melhores atletas, dos melhores jogadores, os que tinham as melhores pontuações de jogos eletrônicos ali naquela época. Então a gente começou a ver que os jogos eletrônicos estavam tomando ali proporções, até mesmo de oferecer uma carreira para quem se destacasse ali nas modalidades. Né? E a primeira competição mundial realizada, ela teve ali bastante notícia, ela foi bastante notificada ali, principalmente pelas mídias, pelos meios de coberturas ali naquela época. Então você tinha ali diversas reportagens de jornal, saindo com fotos e estampas desses jogadores, também mostrava ali os locais, mostrava ali quais eram os valores de premiações. Então as pessoas que tinham interesse em participar, em se inscrever, elas teriam ali acesso a toda uma série de instruções ali, através de jornais, e isso também dava ali uma certa visibilidade ali para os jogadores. Então os jogadores, como eu já falei, eles acabavam se tornando como se fosse ali uma marca. Eles pertenciam ali a uma certa empresa, e aí os produtos feitos desses jogadores ali, eles tinham uma certa relevância ali no mercado. Então os caras falavam, olha que legal, a gente tem aqui o fliperama desenvolvido com base no jogador campeão ali de Pac-Man mundial. A gente tem aqui um controle de um console
todo adaptado ali, foi projetado ali por um jogador oficial ali de Super Mario. O jogador conseguiu completar o jogo Super Mario ali mais rápido do mundo. Então, esses jogadores acabaram se tornando vitrines, também uma marca. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem de matéria de época, uma imagem de jornal, onde mostra como que era essa Twin Galaxies, né? Esse time que foi montado lá no começo dos anos de 1980. E vocês percebam aqui, ó, que cada um tem várias máquinas ali de fliperamas e cada uma delas ela vai representar ali um jogo diferente. Então são vários jogos, então existem jogadores bons dos mais variados títulos ali naquela época. E era algo assim tão superestimado, que até mesmo eles contavam, então referentes, são semelhantes ao esporte propriamente dito, que eles começaram até a utilizar ali animadores de torcida, caso alguns jogadores estivessem tendo alguns problemas ali durante a partida, e levantar ali a moral para que eles tivessem ali um melhor desempenho. Ali na direita, a imagem de algum desses jogadores. Se vocês conseguirem prestar bastante atenção, vocês vão perceber ali que tem ali os pontos, a pontuação que eles atingiram dentro dessas máquinas e também ali a idade de cada um desses jogadores. Então vocês vão ver ali que as idades são as mais variadas possíveis. Vão ter jogadores ali com quase 30 anos e também vão ter jogadores ali com idade entre 15 e 16 anos, bem novos. Então as idades variavam bastante. Então eles alcançavam essas máquinas, os jogos eletrônicos, eles estavam alcançando tanto o público mais jovem, quanto também ali o público mais adulto. E tudo isso aconteceu principalmente devido ali à popularização que os jogos eletrônicos estavam tendo e também ali dos consoles, dos computadores. Então, falei para vocês de outras aulas como tudo isso foi se evoluindo, mas justamente como essas tecnologias começaram a ser desenvolvidas cada vez mais, elas tiveram ali seus preços ali bastante barateados, e também por conta da concorrência, porque tiveram várias empresas ali entrando no ramo. Então, obviamente, elas se tornaram ali tecnologias mais acessíveis. Então, as pessoas ali, em vez de frequentar ali casas de jogos, fliperamas e coisas desse tipo, elas estavam podendo usufruir de alguns títulos dentro ali de sua própria residência. E também é importante mencionar que devido à popularização dos computadores e também da internet, mais tarde foi possível que você não precisasse se dirigir diretamente a um estabelecimento ou à casa de um amigo para jogar um determinado jogo. Você poderia estar jogando, interagindo com outras pessoas dentro de sua própria residência. Né? E foi então ali no começo dos anos 2000 que os jogos eletrônicos eles começaram a ganhar ali uma certa identidade como um novo tipo de esporte. Era tudo ali muito precoce, tudo ali ainda era muito novo. E o avanço da tecnologia e a chegada da internet, elas permitiam que agora diversas ligas, diversos torneios, eles fossem organizados online. Então você não precisava, por exemplo, se deslocar de um lugar para o outro. Você poderia estar participando das etapas de classificação para esses torneios dentro ali de sua própria residência. Alguns jogos eles eram sim mais coletivos, então você precisaria ali de outros jogadores para conseguir atingir o objetivo daquele jogo, enquanto os outros ali eram um pouco mais individuais. Você precisava ali ter uma rotina de jogo assim um pouco mais solitária, vamos dizer assim, né? E então que diversas empresas, né, do ramo da tecnologia viram um potencial absurdo nesse novo mercado, nessa nova modalidade de esporte que estava ali começando a surgir. Então, diversas organizações, elas estavam de fato começando a contratar e oferecer salários, oferecer moradia, oferecer estrutura para os jogadores que mais se destacassem dos jogos naquela época. E importante mencionar que eram jogos que eles eram feitos desde seu primeiro momento já pensando ali no competitivo. Então eram jogos já desenvolvidos para que as pessoas tivessem ali um certo tipo de competição ali com outros jogadores. E também nós tivemos ali o surgimento ali das primeiras empresas ali que estavam responsáveis por criar regras, né, para que esses torneios de fato ali acontecessem.
São organizações assim, bem parecidas com a FIFA que nós temos aí no ramo do futebol, só que dessa vez dentro dos esportes eletrônicos. A primeira que surgiu, eu já vou estar mostrando aí na sequência para vocês, e também dos primeiros campeonatos, regras e modalidades existentes ali que os atletas poderiam competir, optar ali por competir. Né? Então, quando você ia, por exemplo, viajar para um determinado país, alguns países já estavam ali oferecendo para esses jogadores o visto no passaporte de atleta, então ele recebia ali a avistagem de que ele estaria de fato representando o seu país em uma determinada competição. E assim, diversas empresas, né, que estavam vendo o potencial naquilo, juntamente com as organizações que estavam responsáveis por organizar torneios, elas começaram a investir ali, colocando ali, proporcionando para os jogadores, por exemplo, o melhor computador da época tem que ter aqui os produtos da minha determinada marca. Ah, porque esse time ele só vai usar o mouse, o teclado da minha marca específica da minha empresa. Ah, porque aquele outro jogador específico, ele está usando ali um uniforme que vai ser semelhante aí a um produto que dentro da residência dele vai oferecer ali uma monetização, um salário extra, assim, sabe? Uma verba ali de publicidade. Então, de fato, assim, o mercado financeiro ele começou a tomar conta da área da competição ali dos jogos eletrônicos. E os jogadores ali, eles começaram a ver, né, diversas pessoas começaram a perceber que, de fato, estava se tornando algo rentável, algo assim que daria, de fato, uma oportunidade de futuro, uma oportunidade de carreira para eles. Aqui, diversas empresas, então tem NVIDIA, tem AMD, tem Microsoft, tem Intel, que são aí, eu citei só algumas, sabe, mas são várias empresas. Então, várias empresas aí que patrocinavam times, ofereciam estrutura para os jogadores, bancavam viagens para eles, cuidavam das estadias em hotéis, juntamente com a organização, ajudavam ali também com uma verba ali a bancar parte dos salários. Então, de fato, já estava começando ali os jogos eletrônicos, eles já não poderiam ser mais vistos como uma atividade lúdica, porque a partir daquele momento eles já estavam podendo ser entendidos como se fosse uma forma de emprego, uma oportunidade assim, de carreira. E essas empresas, assim, elas estavam sim, ganhando diversas vendas de seus produtos, porque elas colocavam nas mãos ali do que seria a elite dos jogadores ali de jogos eletrônicos, os melhores que tinham ali naquela época. Aqui eu vou falar sobre o primeiro torneio gigantesco, o primeiro torneio mundial de esportes eletrônicos. Na sequência eu vou estar trazendo aí algumas imagens para vocês, que foi a World Cyber Gaming WCG. E ela aconteceu na Coreia do Sul e teve ali uma premiação total de $150 mil, onde estiveram 174 participantes, e ela correu ao longo do tempo, em diversos anos, começou lá nos anos 2000, e ela se estendeu até 2013, e ela desenvolveu ao longo desse tempo os seus torneios, suas competições em 17 países diferentes. E no começo ali, os jogos que eles tinham ali como modalidade competitiva, era o Age of Empires, era o Quake Arena e também o StarCraft. Ele era um evento anual e ele tinha sempre que acontecer ali, ele acontecia sempre ali em locais diferentes. Eles tentavam muitas vezes organizar até mesmo em países diferentes. Aconteceu ali em 17 países diferentes e eles promoveram mais de 40 eventos diferentes e distribuíram em cerca o primeiro campeonato, como eu já falei, eles distribuíram ali uma premiação de $150 mil ali para os primeiros colocados. Já ao longo de todos esses anos, né, dos anos 2000 até 2013, ela distribuiu mais de $4,3 milhões de premiação em mais de 40 torneios diferentes. Aqui, para você aí de casa, eu estou mostrando para você uma imagem de como que eram assim, os primeiros eventos ali organizados pela WCG. Então, vocês notem aqui que nós vamos ter a presença dos atletas, né, de um time que estava ali no topo de um altar, onde eles ficavam em evidência, em destaque, e ali, na parte de baixo, era colocado como se fosse diversas cadeiras, arquibancada, onde as pessoas poderiam acompanhar ali os seus ídolos, né, os seus jogadores favoritos, os seus times favoritos, a desempenhar ali durante aqueles torneios. Então,
Outra coisa também bem parecida que nós temos aí com os esportes tradicionais, que era a presença de público para presenciar ali o evento ocorrido. E notem também, que se vocês olharem bem ali nos cantinhos, vão ter ali diversas marcas de diversas empresas, sempre ali à mostra, ali deixando ali em evidência, justamente para promover mais vendas de determinado tipo de produtos. Aqui, ó, aqui para vocês, essa foi a WCG que aconteceu no ano ali de 2004. Percebam que a estrutura ela foi se modernizando cada vez mais, e agora você tinha ali no topo ali do edifício, ali, da construção, do local onde estava ocorrendo o evento, 4 telas diferentes, justamente transmitindo ali os jogos de diferentes ângulos, até mesmo ali diferentes jogos, para que as pessoas que pudessem acompanhar tivessem ali maior conforto. Então agora a presença de público dentro dos estádios, ela era maior. E ali eles ofereciam toda a estrutura necessária para que os jogadores pudessem desempenhar da melhor forma possível e que para as pessoas que pudessem acompanhar tivessem ali uma experiência inesquecível. E novamente, as empresas ali sempre deixando ali as suas marcas em evidências, patrocinando, mostrando que estão apoiando esse tipo de evento. Aqui para vocês, eu gostaria de falar principalmente do sentimento de patriotismo, de você de fato estar ali representando o seu país em uma determinada prática, ali, em um determinado jogo, em uma determinada ali, modalidade. Então, os eventos começaram a criar assim, entradas para esses jogadores. Então, os jogadores, quando eles iam fazer a entrada dos estádios, muitas vezes eles entravam, faziam lá toda aquela abertura de eventos, parecido com o que nós vemos aí numa abertura de Jogos Olímpicos ou numa Copa do Mundo, e agora os jogadores entravam fazendo bandeiras, tinha gente lá cuidando da animação daqueles determinados eventos, e os jogadores de fato ali sentiam ali que, poxa, eu estou aqui representando o meu país em uma determinada modalidade competitiva. E é muito legal de mostrar assim a quantidade de países, que não eram poucos, né? Então as pessoas pensam, poxa, os primeiros jogos eletrônicos, os primeiros esportes eletrônicos deveriam ter poucos países competindo. E não, era gente assim dos quatro cantos do mundo. E é claro que o Brasil não ficava de fora, o Brasil sempre esteve ali presente, participando desses eventos. Aqui para você aí de casa, eu estou mostrando para vocês uma imagem da Delegação Brasileira de Esportes Eletrônicos de 2005. Eles participaram desses primeiros campeonatos mundiais de esportes eletrônicos, e percebam sempre que eles sempre têm muito orgulho, né? Todas as nações têm muito orgulho de levar ali a bandeira do seu respectivo país. Então ali percebam que eles recebiam ali diversos produtos das empresas que patrocinavam essas equipes no decorrer desses eventos, e eles também ali disputavam premiações altíssimas ali de dinheiro. E quando eles iam para um determinado país, eles recebiam lá no passaporte o visto de atletas também. Na imagem aqui da esquerda, eu tenho para vocês como que era lá um dos primeiros jogos ali, de fato, que estava sendo encarado ali como, poderíamos considerar ali como um esporte eletrônico. Então nós temos aqui o Age of Empires, que basicamente seria ali um jogo de estratégia com elementos de história antiga, onde você era responsável por desenvolver ali toda a tecnologia de uma determinada civilização e conseguir ali ocupar ali o território de outras civilizações. Cada jogador representava ali como se fosse, por exemplo, os persas, a civilização persa, outro jogador representava ali a civilização romana, outro jogador representava a civilização grega, né, civilização de Esparta. E então esses jogos assim eles tinham ali presença de elementos já existentes assim da nossa história. Outro jogo, que era outro gênero que era muito popular naquela época, que eram os FPS, que eram jogos com mais gênero ali de ação. Então você tinha ali uma ação um pouco maior ali do seu oponente. Então ele era um jogo assim que ele exigia estratégia, ao mesmo tempo exigia, mas o jogador ele tinha um domínio um pouco mais aprofundado de um determinado personagem, de um determinado boneco 3D, e ele ali, de forma individual ou coletiva, ele precisava desenvolver ali algumas estratégias para ser melhor que seu adversário. E ali no final,
Nós temos também o StarCraft, que ele era muito semelhante ao Age of Empires, e ele começou assim a dar início ali a um novo gênero ali competitivo ali de novo jogo que estava surgindo naquela época, que era o que eles chamavam de MOBA. Eu não tenho certeza exatamente do que significa MOBA. É algo relacionado a multiplayer online de jogo ali de estratégia, alguma coisa desse tipo, só que ele era online. E ali alguns jogadores, eles competiam ali com outros jogadores para ver quem conseguia ali obter maiores recursos, para conseguir equipar melhor ali o seu grupo e conseguir ali dominar ali o espaço ali antes que seu oponente. Então eles travavam ali batalhas para ver quem determinaria ali, teria um certo controle ali sobre um determinado território. Atualmente, esses são aqui os jogos mais populares que são acessados aí pelo público aí de casa, pela garotada, por jovens, por adolescentes das mais variadas idades. Então, o game que é mais acessado aí pelo pessoal é o League of Legends, que as pessoas chamam de LoL. Também nós vamos ter o CSGO, que é um jogo da Valve, que é um FPS. Nós vamos ter ali jogos como Fortnite, Hearthstone, Minecraft, PUBG, Overwatch e também vamos ter ali Rainbow Six, que eles oferecem. São jogos assim, que eles estão em todas as plataformas, são jogos multiplataformas, e eles vão oferecer assim, para o usuário um ambiente multiplayer online, onde eles vão poder jogar ali com diversos outros jogadores, mesmo que seja ali de uma forma competitiva, mas não profissional, podemos dizer assim. Então você poderia jogar ali o jogo de forma competitiva com outras pessoas, com o seu time, mas ali de fato sem a necessidade de transformar aquilo num grande evento, com cobertura da mídia, com premiações e coisas desse tipo. Claro que posteriormente, se você fosse se destacando e quisesse seguir carreira, você também teria essa opção. E teria alguns requisitos, alguns campeonatos, alguns torneios que você precisaria estar participando e ter ali uma pontuação mínima para disputar campeonatos de níveis nacionais e também internacionais. Referente aos jogos que atualmente oferecem as maiores premiações para os jogadores, os atletas de esportes eletrônicos, para quem deseja entrar no mundo aí competitivo dos esportes eletrônicos. Nós vamos ter ali na primeira colocação o Dota 2. Eles já ofereceram lá, ao longo do surgimento do seu jogo até os dias de hoje, eles já organizaram 1.360 torneios, com mais esses torneios contaram com a presença de 3.635 players, jogadores ali a níveis profissionais, a níveis ali altamente competitivos, e eles ofereceram ali a quantia, a barganha ali generosa de premiação para os primeiros colocados, para os melhores colocados, nada mais, nada menos do que mais de 200 milhões de dólares. É muita grana, pessoal, é muito dinheiro. Na sequência, nós vamos ter ali o CSGO, que está ali na segunda posição. E detalhe, o CSGO, o valor das premiações oferecidas, ela é sim inferior ali ao do Dota, mas ao mesmo tempo eles têm um número de players quase que 4 ou 5 vezes o número ali de jogadores que participam ali do Dota. Então tem uma quantidade de players profissionais assim, ativa, gigantesca de jogadores. E eles ali dividiram toda essa premiação, diferente do Dota, que colocou esses mais de 200 milhões de dólares em apenas 1.360 torneios, já o CS ele colocou valores um pouco menores de premiação para os primeiros colocados, só que em compensação eles criaram vários torneios. Então por ano existem os mais, nas épocas dos anos vão existir diversos torneios que vão acontecer ali conforme as estações vão se passando. Então, em média, um torneio de Counter-Strike, né, de CSGO, ele acontece de 3 a 4 anos, de 3 a 4 meses, e as premiações ali, elas não são tão generosas, apesar de serem milionárias também, mas ali elas oferecem, assim, mais opções de campeonatos, assim, para que os atletas possam competir, o que faz o jogo se tornar extremamente competitivo. Aí, na sequência, um jogo um pouco mais recente, que é o Fortnite, e o Fortnite eu gostaria de chamar a atenção porque, recentemente, eles organizaram aí alguns campeonatos oferecendo premiações, acho que as maiores premiações da história assim, dos jogos eletrônicos, presentes ali em um único torneio.
né? Então, os jogadores iam disputar ali um torneio e receber ali uma quantia, uma barganha ali de 15, 20 milhões de dólares, né, para os primeiros colocados. Então, essa quantia em dinheiro para um único torneio era muita grana, e por esse motivo ali, diversas pessoas acabaram abandonando até mesmo outros jogos ali de esportes eletrônicos para participar ali do Fortnite, porque era um jogo novo, recente, e as pessoas ainda estavam aprendendo aí como que se jogava, e as premiações em dinheiro também eram bastante generosas. Na sequência, nós vamos ter o LoL, que é um jogo ali que o pessoal chama de MOBA, tem ali bastante elementos de estratégia também, de você evoluir o seu personagem, coisas desse tipo, e você vai ter ali 6.887 players, teve ali em média 2.427 torneios e a premiação ali de 74 milhões de dólares. E ali na quinta colocação, o StarCraft 2, que teve mais de 5.000 torneios, quase ali na casa dos 6.000, e ofereceu mais de 30 milhões de dólares para os mais de 2.033 players que participavam aí desses torneios naquela época. Esses aqui são os 5 jogos eletrônicos que oferecem uma estrutura competitiva de fato ali para os jogadores, e mais do que isso, eles investem pesado ali em torneios, em premiações, que acabam elevando ali o status de jogador para de fato ali um atleta profissional daquele ramo. E por que é importante trazer essa nova modalidade de esporte aí que estaria surgindo? Justamente porque são jogos assim que fazem parte de boa parte assim, da população. Então, o público mais jovem, principalmente, eles vão ter ali bastante contato com esses jogos. Então, é muito comum você pegar reportagens, diversas reportagens de TV, onde elas falam sobre atletas que têm idades ali idades próximas ali, variadas entre 15, 16, 12, 13 anos de idade, e elas também estavam 15 anos de idade, e elas também, assim, além de cuidar das tarefas ali dentro da escola, elas estavam sendo ali oficializadas, entrando ali no ramo ali de atletas profissionais dos esportes eletrônicos. E aqui uma matéria que eu falo sobre isso, que ele fala assim sobre a rotina de treino, que a rotina de treino, um atleta ali de 15 anos, ele fala que ela é uma rotina muito insana, uma rotina muito cansativa. E às vezes ele precisa dedicar ali 5, 6, 10 horas de treino para aquele determinado jogo específico. Então o jogo abre mão para ele de ser uma diversão e acaba se tornando uma obrigação e até mesmo ali uma fonte de sustento, porque eles acabam recebendo salário e coisas desse tipo. E dentro da nossa escola, muitas vezes nos deparamos com os nossos alunos que nós, de fato, ali durante a explicação de um professor, quando ele está trabalhando algum tipo de conteúdo, o aluno ele pode estar conectado ali através de seus dispositivos a um desses tipos de jogos, né, através de seus aparelhos celulares. Só que qual que são os principais riscos para isso? Primeiramente, se ele vai prejudicar, sim, esses jogos eles podem prejudicar ali o andamento das atividades cotidianas dos alunos, então pode acumular matéria, pode ser que o aluno não preste atenção na aula, pode ser que as notas desse aluno caia. E a carreira, ainda para esportes eletrônicos, ela existe sim de fato, mas assim como diversos outros esportes, ela ainda é uma carreira restrita. Então não é todo mundo ali que vai conseguir obter êxito em se tornar ali um pro player, um jogador profissional ali de jogos eletrônicos. Isso é feito para poucos e vai depender muito da sua sorte. Aqui, outro exemplo que eu gosto de estar trazendo para vocês, referente aos esportes eletrônicos, é que cada vez mais eles recebem uma atenção ali meio que com mais carinho ali dos principais meios de comunicação. Então nós temos aí diversos atletas que conseguem ali os maiores efeitos, isso atualmente falando, e também, detalhe, do cenário competitivo brasileiro, que acabam tendo ali uma certa relevância ali dentro da comunidade. E acabam até mesmo incentivando ali que novas pessoas acabem adentrando ali e dando uma chance para esse universo aí dos esportes eletrônicos. E é claro, eles também deixam claro que é sempre bom jogar com uma certa ministrando bem ali os seus horários, deixar o tempo para fazer as atividades da escola, deixar ali o tempo
para ficar com sua família, aproveitar ali o tempo com sua família, que também é bastante importante, fazer ali os seus deveres dentro de casa, né, se possível quando ajudar um pai, uma mãe, e também ali, por último ali você deixar ali para o seu momento de lazer, ali jogar ali alguns jogos desse tipo. Também, eu falei ali dos 5 jogos ali que são mais populares assim da temática competitiva, né, que oferecem ali uma estrutura para os jogadores. Mas jogos como FIFA, né, eles também oferecem ali modalidades competitivas, embora as premiações elas não sejam ali tão generosas em dinheiro. Então, às vezes, se você é bom ali no jogo de futebol, também existe aí alguns campeonatos que vocês podem estar disputando, ainda que de forma ali talvez um pouco, com premiações ali um pouco menores. E por que é importante nós falarmos aí dos esportes eletrônicos dentro da escola? Aqui eu separei para o leitor aí de casa um artigo de uma revista científica, onde fala sobre esportes eletrônicos na escola, desafios e possibilidades para a educação física ali na cultura digital. Então esse foi um artigo criado ali pelos estudiosos José Ricardo Lopes Ferreira e também Fernando Silvio Cavalcante Pimentel. Eles deixam claro, nesses estudos deles, que o papel da escola, em meio a isso tudo, é emergir como uma instituição fundamental para a constituição do indivíduo e para ele próprio, da mesma forma como emerge para a evolução da sociedade e da própria humanidade. A escola, como instituição social, possui objetivos e metas empregando e reelaborando os conhecimentos socialmente produzidos. Então a escola ali, ela teria sim que estar adequada também ali com os interesses do aluno. Basicamente é isso que eles estão dizendo aqui. E se dentro aí dentro da preparação do indivíduo ao longo de suas vidas está surgindo aí uma nova opção de carreira e de fato eles têm interesses, eles gostam, por que não trabalhar esses conteúdos de uma forma que você possa orientar esse aluno a como seguir aí com uma rotina de forma que não prejudique o andamento de outras atividades cotidianas. Então a escola se torna um ambiente de diálogo, um ambiente ali de repensar ali como nós podemos conciliar o útil e unir o útil ao agradável. Eles deixam muito claros também que os esportes eletrônicos cada vez mais estão chamando aí a atenção de diversas empresas aí do ramo competitivo de esportes mais tradicionais. Então estou falando aqui de empresas aí, de organizações referentes aí ao futebol. Então aí nós temos aí a presença aí de empresas de futebol como Flamengo, Santos, a gente tem Palmeiras, ABC, Goiás e diversas outras aí, organizações de outros esportes que estariam adentrando aí no mundo competitivo dos esportes eletrônicos. Continuando aqui, outra situação que eles deixam ali bem evidenciada nos artigos dessa revista é referente aí a bolsas de estudo em universidades. Então, olha só que legal, galera. Através de jogos eletrônicos, você poderia também conseguir uma bolsa de estudos em uma universidade ali de nível superior e dar sequência aí num curso de formação aí de graduação depois que você terminasse ali o ensino médio. Então, tinha ali diversas ligas universitárias que estavam movimentando diversas premiações em dinheiro e até mesmo bolsas de estudo nas mais variadas assim, instituições. Isso aqui eu estou falando dentro do Brasil. Dentro desse artigo ele deixa ali bem específico quais instituições eram essas e quais eram ali as principais finalidades. Então, se você conseguisse ali vencer um torneio ou ficasse ali entre os primeiros, você tinha chance sim de acabar concluindo ali o seu curso de universidade ali superior. E por que isso é legal? Justamente porque para o aluno, vamos supor que você de casa deseja seguir carreira referente aí a jogos eletrônicos. E que, porventura, infelizmente, no decorrer do processo, você acaba não conseguindo, talvez não acabe mudando de ideia, talvez você acabe não gostando daquele determinado esporte. Vamos supor que aquele esporte específico ali, aquele jogo específico que você mais gosta, acabe. Então, para você que estaria ali, ganhasse ali a bolsa de estudos, estivesse dentro de uma universidade, caso sua carreira como atleta estivesse dando errado, você teria ali uma segunda opção para adentrar ali ao mercado de trabalho. Você teria ali um curso de nível superior para auxiliar você aí ao longo aí de suas vidas. Você aí ao longo de sua vida. E isso já é uma metodologia, assim, uma forma, uma estrutura de ensino que ela já vem sendo colocada em prática já faz bastante tempo em escolas ali, em diversos países assim
de primeiro mundo. Então, agora os esportes eletrônicos ali dentro de escolas referentes ali, dentro das escolas americanas, norte-americanas, elas estavam ali oferecendo para os usuários ali, quando eles chegassem ali no ensino médio, a opção de fazer parte de algum clube ou de algum time e, consequentemente, estar treinando ali alguma modalidade, ali, algum tipo de jogo eletrônico ali dentro dos esportes eletrônicos. E mais tarde, se ele estivesse desempenhando bem e poderia até mesmo ser contratado para compor o time de alguma determinada universidade e ter ali, ao mesmo tempo que cursa um nível superior, ele pudesse fazer o que tanto gostava, competir ali pelo mundo dos esportes eletrônicos. Só que essas universidades, essas bolsas, elas ofereciam para esses estudantes um seguinte critério. Eles tinham ali, para você poder participar, você precisaria cumprir com alguns requisitos. E um deles, que era o mais importante, é que você precisaria ter boas notas ali em todas as disciplinas dentro do curso de sua escolha, para então poder fazer parte ali para poder fazer parte do time de esportes eletrônicos. Caso o seu desempenho fosse abaixo do esperado, você seria cortado ali do time da equipe. Então aqui nós tivemos, aqui no Brasil, alguns eventos, tivemos ali em Belo Horizonte, mais de 8 mil pessoas que lotaram alguns estádios para presenciar aí o LOL. Nós tivemos também diversos eventos no Brasil já que contaram com a presença de mais de 2 milhões de espectadores em tempos reais e ocupando ali, assistindo em canais fechados ali, em alguns canais fechados. E foram também algumas finais referente a alguns jogos assim, eletrônicos, isso dentro do Brasil, foi transmitida em mais de 50 salas de cinema espalhadas aí pelo mundo. Aqui para vocês ter uma imagem, mais ou menos, de como que ocorreram esses eventos. Esse aqui aconteceu no Parque, se não me engano, foi no Parque Olímpico. Isso foi no começo desse ano ou no começo do ano passado, na cidade ali do Rio de Janeiro. E contou ali com o apoio da Federação Brasileira de Esportes Eletrônicos e também o apoio de algumas autoridades políticas que deram todo o apoio para que o evento acontecesse da melhor forma possível. Aqui eu deixei para vocês o esporte e também algumas diferenciações entre o esporte tradicional e os esportes eletrônicos, né? E eu queria que vocês notassem algumas semelhanças entre esses dois tipos de esporte. Primeiramente, que ambos vão apresentar regras, ambos vão ter ali transmissões ao vivo, em tempo real, ambos vão precisar acontecer ali em um ambiente adequado e ambos vão oferecer ali opções de carreira para os participantes. Ambos também vão oferecer trabalho em equipe, vão contar com presença de público, organizações, torneios, patrocínios e escolhas também dos melhores atletas. Então aí vocês façam uma comparação com base no que eu já falei sobre jogos e esportes e tirem suas próprias conclusões se esportes eletrônicos são ou não podem ser considerados como tipo de esporte. Agora, vou estar deixando para vocês aí algumas perguntinhas e uns minutinhos para que vocês possam fazer a resposta. No final eu volto com uma atividade em específico.
Continuando aqui, eu quero que vocês agora façam aí no caderno de vocês uma atividade para casa e que vocês escrevam no caderno um texto aproximadamente de 10 a 15 linhas, contando ali as principais diferenças referentes aos esportes tradicionais e também ali os esportes eletrônicos com base em tudo que foi dito aí ao longo de nossas aulas. Não deixe de comentar também qual é a sua opinião sobre essa nova modalidade de esporte e se de fato ela pode ser considerada ou não um tipo de esporte. Eu vou deixar um tempinho aí para vocês copiarem. Então é isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, continuem acompanhando as nossas aulas e vejo vocês aí nas nossas próximas transmissões. Aquele abraço, fui!